Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Shakhtar Donetsk 1, Flóculo Porto 3, jogo que decorreu na Alemanha, no Volksparkstadion de Hamburgo, onde a equipa ucraniana vai disputar as suas partidas caseiras nesta Liga dos Campeões. Foi uma vitória justa de um Flóculo Porto que não foi melhor, foi muito melhor do que o adversário de hoje e que, de certa forma, abriu as perspectivas, ou boas perspectivas, de qualificação para a próxima fase, porque, além disso, no outro jogo do grupo, o Barcelona goleou o Royal Antuérpia, o que deixa entender que, mesmo logo à primeira jornada, fica uma certa sensação de otimismo relativamente àquilo que podem ser as possibilidades de Flóculo Porto e Barcelona neste grupo. Ora, aquilo que se viu, a primeira vitória de Sérgio Conceição na primeira jornada da Liga dos Campeões com o Flóculo Porto, ao fim de 6 edições em que concorre à competição. Foi um Flóculo Porto a entrar muito forte, a entrar com velocidade e a desbaratar por completo a frágil organização defensiva de uma equipa do Shakhtar, que já se viu que é tanto uma mescla de jovens ainda muito inexperientes. Estreou 8 jogadores na Liga dos Campeões hoje, o treinador Van Leuven, com jogadores já veteranos que claramente já estavam em claríssimas dificuldades para chegar ao fim dos 90 minutos. Valeu ao Shakhtar que o Flóculo Porto, depois de chegar muito rapidamente ao terceiro golo, o Porto marcou aos 7, aos 15 e aos 29 minutos, o Porto, na segunda parte, limitou-se praticamente a gerir o ritmo do jogo, já até, quem sabe, se a pensar um bocadinho naquilo que pode vir a ser a próxima jornada da Liga Portuguesa, porque daquele jogo já se percebia que não havia muito mais a tirar. Ora, já vos vou explicar daqui a pouco como é que as duas equipas surgiram em campo, mas aquilo que é preciso perceber é que foi a velocidade que o Porto meteu, sobretudo no último terço, a resolver a partida desde cedo. Antes disso, aos 7 minutos, foi na arte de um cruzamento de trivela de João Mário que o Porto quase marcava, a bola foi cortada, mas mal cortada, como aconteceu muitas vezes na defensiva do Shakhtar, e Taremi quase chegava para fazer o gol, que apareceu então no minuto seguinte. Há uma jogada entre Alain Varela e Taremi que gera um remate de André Franco e depois, na recarga, após uma primeira defesa do guarda-redes, Galeno foi o mais rápido a chegar à bola para fazer o golo na baliza desguarnecida. O Shakhtar ainda conseguiu reagir, porque marcou logo 5 minutos depois. Lá está, o lado direito do ataque do Shakhtar, o único que criou algumas dificuldades ao último reduto portista, um arranque de Zubkov que após um passe acelerativo do central esquerdino Rakitski, a bola chegou a Konoplia, que da linha de fundo cruzou para um cabeceamento de Kelsey, que não deu quaisquer hipóteses ao guarda-redes esportista Diogo Costa. Só que 2 minutos depois o Porto voltou a marcar. Foi uma asneira de Sikan, o extremo esquerdo da equipa do Shakhtar, que fez um passe interior em zona frontal à sua grande área. Não chegou Lenkin, um dos centrais da equipa do Shakhtar, e o que aconteceu foi que Galeno recuperou a bola e depois, perante o guarda-redes, não teve dificuldade para marcar. O Shakhtar, a seguir, ainda meteu 2 cruzamentos com algum perigo para a área do Porto. O jogo parecia que estava mais ou menos em aberto, só que aos 29 minutos, ainda antes da meia hora, Galeno voltou a surgir e a impor o seu nome ao jogo. Acelerou no lado esquerdo e, após tabela com Ivan Raime, ganhou as costas da defensiva do Shakhtar e cruzou para uma finalização de primeira em vôlei de Taremi. Boa finalização a dar ao resultado a sua feição final, e ainda faltava 1 hora para se jogar. Pouco mais se viu do Shakhtar na primeira parte. Aliás, foi o Porto que ainda teve 2 situações para poder fazer golo ainda antes do intervalo. Uma delas numa desmarcação de ruptura de André Franco, que apareceu do lado direito do meio-campo, mas foi nesse lance ao lado esquerdo para fazer um cruzamento que Taremi desta vez não conseguiu finalizar nas melhores condições. E depois, ainda antes do intervalo, uma boa desmarcação de Galeno após passe de Taremi, mas que o guarda-redes do Shakhtar acabou por conseguir desfazer, chegando lá mais rápido. Ao intervalo,
intervalo, no Porto apareceu o Wendel em vez de Zaidu, mas a ideia de Sérgio Conceição era claramente gerir o jogo até final. Ainda deu a ideia de que o Shakhtar poderia vir a reabrir o resultado. Há um bom remate de Nazarina, logo aos 49 minutos, para uma boa defesa de Diogo Costa, após um passe de calcanhar de Sudakov, mas depois disso pouco mais se viu, e foi até o Porto quem, através de um cruzamento de André Franco, que a defesa cortou para uma ressaca de Stefano Eustáquio, podia ter chegado ao gol. Depois, na última meia hora, foram muitas substituições, foi basicamente o Porto a tentar gerir o ritmo do jogo, não fatigar demasiado a sua equipa, para poder encarar o jogo do próximo fim de semana de campeonato com a equipa mais fresca. E da parte do Shakhtar, algumas lesões, jogadores fatigados, outros ainda sem experiência para poderem impor-se a este nível. Portanto, acabou por ser o Flóculo Porto a chegar ao fim sem sobressaltos, com os 3 pontos que foram justíssimos para a equipa portuguesa. Olhemos então para a fotografia tática das duas equipas neste jogo que decorreu em Hamburgo, na Alemanha, precisamente por causa da impossibilidade de se jogar Liga dos Campeões na Ucrânia. Foi o Volkspark Stadion de Hamburgo a casa emprestada a este Shakhtar Donetsk. Ora, muito bem, Sérgio Conceição fez 4 alterações relativamente à equipa que sofreu para ganhar na sexta-feira passada na Amadora ao Estrela por 1-0 e, sobretudo, mudou também, tal como era esperado, de resto, de sistema tático. O Porto trocou o 3-5-2 que tinha apresentado na Reboleira pelo seu regresso àquele híbrido de 4-3-3 com 4-4-2 em que tão bem se dá. Ora, saíram do 11 os lesionados Marcano e Evanilson, substituídos o primeiro por Zaidu. Lá está o regresso do Porto ao sistema de 4 defesas atrás, com Zaidu na esquerda e depois dupla de centrais composta por Pepe e David Carmo e João Mário no corredor direito, e Evanilson, também lesionado, cedeu a sua posição a Taremi, tal como já tinha sucedido também na partida na Amadora. Não foram as únicas alterações, uma vez que a equipa passou do 3-5-2 com 2 alas para o 4-3-3 ou 4-4-2, enfim, é um bocado difícil de catalogar. Eu inclinar-me mais para o 4-4-2. Também deixou de ter um ala tão ofensivo como era Gonçalo Borges à direita, e ele cedeu a posição a João Mário. E a outra alteração foi a troca de ponta de lança, o Fran Navarro, por mais um médio que foi o Stefano Eustáquio. Desta forma, o Porto apareceu no tal 4-4-2, com a tal linha de 4 também à frente de Diogo Costa, a que eu já tinha feito referência, e depois 2 médios mais posicionais, Alan Varela e Stefano Eustáquio. Eles revezavam-se, ora vinha um para o espaço entre os centrais no início de construção, ora vinha o outro. Não podemos dizer que tenha havido um que o tenha feito mais vezes do que o outro. André Franco era o médio que fazia aquilo que, historicamente, era o papel de Otávio nesta equipa do Porto. Porquê? Porque ora aparecia aberto no corredor direito, ora surgia dentro como terceiro médio, e chegou a aparecer até em desmarcações de ruptura na esquerda, e de uma delas nasceu uma boa situação de gol para a equipa do Futebol Clube do Porto. E, além disso, ainda o outro centrocampista, aquele que aparecia mais próximo do ponta de lança, que era Taremi, era Ivan Jaime. Do outro lado, no lado esquerdo, era Galeno quem esticava o jogo, quem dava profundidade, velocidade, largura, e quem causou mais problemas à organização defensiva do Shakhtar Donetsk. No Shakhtar, o holandês Van Leuven fez também 4 alterações relativamente ao jogo do último fim de semana. Trocou o guarda-redes Rudko por Riznik, trocou o lateral esquerdo Azarov por Miroshi, e, além disso, ainda trocou Krizvik no meio-campo por um médio ligeiramente mais defensivo, como era Nazaruna, e ainda trocou na frente Kastchuk por Kelsey, sendo que Kelsey passou para a ponta de lança, o que levou à derivação de Sikan, o habitual ponta de lança, para o lado esquerdo do ataque. O Shakhtar apresentou-se em 4-1-4-1, o que significou que era Stepanenko quem aparecia entre linhas,
Entre os 4 homens de trás, Konoplia, um lateral direito forte do ponto de vista ofensivo, mas com muitas dificuldades para defender o seu corredor, Lemkin e Rakitski, os dois centrais, e Miroshi, a tal novidade que apareceu como lateral esquerdo. Depois Stepanenko era uma espécie de médio de construção, era ele o médio mais posicional da equipa, atrás de Nazaruna e de Sadikov, e na frente Zubkov e Sikan nas alas, com o venezuelano Kelsey como ponta de lança. A grande parte daquilo que foi o sucesso do Porto passou pela capacidade da equipa de Sérgio Conceição fazer pressão à saída de bola, não tanto aos centrais, e o Porto chegou a sofrer, por exemplo, o golo que sofre é precisamente, está na origem desse golo, um passe de Rakitski, o central esquerdino, que era sempre capaz de acelerar o jogo a partir de trás, mas, sobretudo, a forma como o Flóculo do Porto colocava os seus homens mais avançados a tentar obstruir o abastecimento a Stepanenko. E sem Stepanenko, o Shakhtar raramente conseguia sair. Criou ainda assim alguns problemas pelo lado direito do seu ataque, através de Zubkov, através de Konoplia, mas depois sofria muito sempre que o Porto metia um ataque mais rápido, porque geralmente tinha esse lado descoberto. Quanto ao Porto, já vos disse, em construção baixava um dos médios para o espaço entre os centrais, mas era muito um mesmo processo. Saída pela direita, esteve bem João Mário nesse aspecto, e depois a equipa atraía o adversário para esse lado do campo antes de explorar o lado esquerdo, onde Galeno metia a aceleração e era capaz de desequilibrar toda a organização defensiva do Shakhtar. Foi por aí que o Porto conseguiu resolver a partida. Dois golos e uma assistência não deixam grandes dúvidas relativamente a quem foi o herói desta partida entre o Shakhtar Donetsk e o Flóculo Porto. Só podia mesmo ser Galeno, que foi o elemento mais desequilibrador do ataque do Flóculo Porto. Marcou, surgiu rápido para fazer uma recarga para fazer o primeiro golo, foi capaz de adivinhar onde é que ia parar o passe de risco do adversário, recuperou a bola e marcou o segundo, e depois de uma tabela com Ivan Reimer, ganhou as costas da defensiva adversária e cruzou para o sítio exato onde surgiu Taremi a fazer o terceiro. Portanto, melhor em campo, sem grandes dúvidas, o atacante brasileiro do Flóculo Porto, que surgiu onde gosta, do lado esquerdo, para poder aproveitar a sua capacidade para desequilibrar com o pé direito. Não foi, no entanto, o único elemento da equipa do Porto a exibir-se a bom nível. Gostei muito de ver também João Mário, enquanto esteve em campo, e João Mário cedeu o seu lugar aos 72 minutos a Jorge Sanchez, que se estreou, e não foi o único a estrear-se, estreou-se também Francisco Conceição, ou reestreou-se, vamos chamar-lhe assim, porque voltou à equipa, mas João Mário sempre com muita competência a saltar a primeira linha de pressão com bola, e dessa forma a montar quase sempre a saída do Flóculo Porto, a jogar pelo seu lado, o lado direito da defesa. Esteve muito bem também o André Franco, ou estiveram muito bem André Franco e Ivan Reimer, os dois médios mais ofensivos, o André Franco a desbobinar-se entre a direita e o meio, tal como fazia antigamente o Otávio, e o Ivan Reimer no apoio direto a Taremi, sempre desequilibrador, sempre capaz de imaginar boas trajetórias para criar situações de perigo para a defensiva do Shakhtar Donetsk. Foram eles, no meu ponto de vista, os melhores jogadores da equipa do Flóculo Porto. No lado do Shakhtar, enfim, algumas coisas boas. Seria possível perceber que Rakitski, que já não tem 90 minutos a este nível, claramente sentiram-se as dificuldades do defesa central na ponta final da partida, mas ainda assim é um jogador que, com bola, quando o deixam, sai a jogar com qualidade, e depois na frente, basicamente, os arranques de Zubkov pelo lado direito do ataque, e a presença criativa de Sudakov como médio mais ofensivo. Foi uma sombra de si próprio Stepanenko, tal como também foram claramente inseguros do ponto de vista defensivo todos os homens do setor mais recuado. Konoplia bem ofensivamente, mas um susto a defender, e portanto acabou por ser um bocadinho por ali também que o Shakhtar cedeu o comando do jogo ao Flóculo do Porto.
Este foi um daqueles jogos tão desiguais que pouco vale a pena falar da equipa de arbitragem liderada pelo italiano Davide Massa. No entanto, ele cometeu um erro que poderia ter sido importante caso não houvesse tanta diferença entre o Flóculo Porto e Shakhtar Donetsk, que é que já com um cartão amarelo aos 44 minutos, Stepanenka pisou Galeno em lance perigoso para o extremo portista, deveria ter visto na altura o segundo cartão amarelo, o que deixaria o Shakhtar reduzido a 10 homens, ainda com metade da partida por se jogar. Felizmente para o Porto e para a verdade desportiva, isso acabou por não ser absolutamente relevante no resultado do jogo. Em contrapartida, já na segunda parte, decidiu bem Davide Massa no momento em que Taremi, após cruzar-se com Nazarina dentro da área do Shakhtar, se deixou cair após um ligeiro contacto que não justificava de forma alguma a marcação de uma grande penalidade. Viu bem aí o árbitro italiano, mandou jogar e depois as repetições acabaram por dar-lhe razão. Portanto, um erro, ainda assim importante, mas numa partida em que esse erro acabou por perder relevância devido à superioridade clara do Flóculo Porto sobre o Shakhtar. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.